vamos fazer mais duas aqui, tá certo? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser dividido entre coisas relacionadas ao estágio e relacionado aos estudos da faculdade. O primeiro momento do vídeo, a gente está em uma reunião, que é um grupo de trabalho sobre pessoas em situação de acúmulo. É uma área que faz parte da saúde mental também. Aí, no primeiro momento dessa reunião, a gente fez uma prática PIX, que foi a dança sênior e depois a dança circular. Aí depois a gente debateu como melhorar o atendimento, debatemos alguns casos emblemáticos, só que essa parte eu não gravei para vocês. Aí depois, o segundo momento é o encontro dos estagiários, que acontecem todos os meses. Depois vocês estudaram comigo para a apresentação do meu trabalho e também a prova. Então sejam bem-vindos a esse vídeo, espero muito que vocês gostem. Como que você vai fazer isso? Estou no encontro dos estagiários, chegando, né? Tô aqui já no lugar, mas ainda não cheguei na sala. É isso. Aí eu tô com outra blusa, tem outra blusa por cima, mas eu tô basicamente assim. Fica marcando aí, por isso que eu trouxe outra. Aqui vim passar uma maquiagem. Tomei chuva, então lavei o cabelo, mas tá tudo. Mas não tem problema, o cabelo cacheado ele sempre vai ter frizz, né? De manhã a gente foi pro encontro dos estagiários, né? Aí eu cheguei em casa, 2 horas mais ou menos. E eu tenho reserva no laboratório para estudar o teste. Então eu tenho que chegar na faculdade 5 horas. E eu tenho uma apresentação de outro trabalho hoje. E agora, né, desde a hora que eu cheguei, eu tô estudando. Tô terminando aqui, já tô parando, já tomei banho, né? Só vou me arrumar e vou pra faculdade. Mostrei pra vocês um pouquinho, gravei um pedacinho. Aí gravei um pouquinho pra vocês estudando aqui e vou mostrar os livros que eu vou levar. Eu vou levar esse daqui pra aula, do cérebro do adolescente, porque aqui, ó, tem muita coisa que vai ajudar a colaborar. Ó, tem essa parte que eu quero citar, da exploração criativa, e essa parte da busca de novidade. Tem muitas outras coisas, né? Vou fechar aqui. Esse é bem antiguinho, que eu imprimi no meu primeiro semestre, que é o Código de Ética da Psicologia. Aí tem esse trecho aqui. Deixa eu falar sobre o que é o trabalho mais fácil primeiro. O trabalho de hoje é em grupo e é sobre... nosso grupo tinha que ter uma intervenção fazer uma intervenção na área da saúde, voltado para os adolescentes. Nós escolhemos uma intervenção na área da saúde, voltada para os adolescentes, relacionada ao uso abusivo de álcool e drogas. Escolhemos esse tema porque faz parte da saúde mental, o uso abusivo de álcool e drogas. Então a gente vai falar sobre isso, só que não é uma apresentação. É como se cada grupo fosse gerar um debate. Cada grupo vai ter 30 minutos para falar sobre. Para jogar no grupo as informações e o grupo vai debater. Então, eu tenho muita habilidade para falar sobre os adolescentes. Eu gosto muito, é um campo que, para mudar minha cabeça, que eu não vou atuar nesse campo, eu acho que tem que ter muita coisa, assim, eu tenho que ver muita coisa durante a faculdade que mude meu pensamento. Mas eu amo adolescência. Eu amo de fato, assim.
Então, eu sei que eu tenho mais propriedade do que outras pessoas, mas não significa que eu não devo estudar sobre, certo? E a minha amiga, minha colega, né? Ela trabalha em CAPES, álcool e drogas, que é o CAPES voltado para políticas de álcool, para o manejo e cuidado das crises de álcool e drogas. E, então, eu escolhi vi todos os meus livros que eu tenho aqui sobre, eu vi tô ouvindo um áudio da Silvia Elaine. Quem tá em psicologia sabe que ela é referência no Brasil em psicologia social. E a nossa matéria é técnicas e teorias de processos grupais. E a gente tem que basear esse trabalho na psicologia social. Silvia Elaine é referência. E tem uma frase dela que ela fala: toda psicologia ela é social. Para mim, não tá querendo reduzir as abordagens psicológicas, mas quando eu ouço essa frase, eu entendo que é o trabalho do profissional de psicologia fazer com que aí vem para o código de ética, fazer com que a população tenha acesso aos conhecimentos de psicologia e que não tem como, independente da abordagem que você faça, você não levar em consideração o contexto social e o contexto histórico que o seu paciente está inserido. Então, eu gosto muito disso, né? Então, quando você formar, você quer atuar na área, você quer atuar na psicologia social. Não vejo isso. Mas eu vejo que esse pensamento dela, de toda a psicologia social, tem que ecoar no meu coração todos os dias. Eu tenho que fazer quando eu formar. E agora, enquanto eu tô sendo formada, né? Formada porque psicologia você vai ser formada a vida inteira. Popularizar com respeito e ética os conhecimentos da psicologia. Então, eu quero que não saia de mim. Aí, eu vou levar só essa página do Código de Ética, que é a página 7, que é dos princípios fundamentais da psicologia. Que eu quero falar exatamente, pegando um gancho nessa parte da Silvia Elaine, de que toda psicologia é social, eu quero falar essa parte aqui, ó, que é o parágrafo 3º. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Porque tudo isso tem a ver vai interferir em como o seu paciente vê o mundo, em como ele se relaciona com o mundo. E no que se diz de adolescência, mais ainda, né? Porque é a época que a gente tá procurando as nossas tribos, é a época que a gente tá procurando conhecer, né? Então, eu vou levar esse pedaço. Aí o livro que eu mostrei pra vocês, e vou levar, eu não mostrei ainda aqui no canal, fiz um videozinho, vou postar. Tem alguns que eu tenho a necessidade de ter físico, que nem esse, que é o Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Degalarrondo. Gente, nossa, eu tô amando esse livro. Eu já tava lendo digital, né, porque é um livro referência da matéria de psicopatologia desse semestre, mas vocês não têm noção. Aí é esse daqui, ó. Que eu vou... Minha unha tá assim porque tá vendo? Eu cortei aqui ontem e cortei aqui hoje, agora, quase agora, passando a folha do livro. Se bobear, tem a página que eu tava, tá manchada de sangue, eu acho. Deixa eu abrir aqui, eu coloquei o marcador. Ai. Não manchou não. Essa parte aqui, transtornos devidos ou relacionados à substância e comportamentos aditivos. Aí aqui, transtornos por uso de substâncias e transtornos induzidos por substâncias. Tem diferente, mas a parte que eu quero citar é desse prejuízo aqui, ó, prejuízo psicossocial e sociais, evidente, já que a gente tá falando, né, disso. E essa parte aqui, ó, prejuízo psicossocial social, se verifica pelas dificuldades de cumprir as suas obrigações, estudos, e em relação à adolescência, isso é muito comum, quando eles começam a fazer o uso, que é perder as aulas, deixar de fazer as atividades que gostava ou que fazia antes. E tem outras partes aqui, ó. Aqui eu também, ó. Para muitas pessoas, sobretudo adolescentes, verifica-se o início de uso de substâncias relacionadas a seguintes fatores:
curiosidade, pressão dos parentes, dos pares, companheiros, nananã. Essa parte aqui eu acho muito legal, porque realmente é tentativa de ser aceito por grupo, e aqui também, tentativa de reduzir as sensações desagradáveis. Então, eu gosto muito. E aqui me chamou muita atenção, diminuição da autoestima, porque na adolescência a autoestima ela já tem uma queda muito grande. Então tu pensa uma adolescente que é usuário de spas, né? Que é substâncias psicoativas. Ela tem essa queda, ela usa a substância dá aquele um pique, né? De papá, né? De bambam. Só que quando ela vai, né, caindo em si, ou quando vai abaixando, né, esse pico, eu acho que deve dobrar, tipo, a sensação de nada, de ser um nada, assim, de não ter autoestima. Então, achei muito legal. Vou levar. E tem 4 que eu ganhei no estágio, assim, que eu entrei, porque faz parte de saúde mental, né, essa área que eu tô falando pra vocês. E tem um exclusivo sobre conversando sobre as drogas com os jovens. É um livro muito simples, muito pequenininho, e ele foi feito para instituições religiosas e movimentos afins. Ou seja, pessoas que normalmente não tocaria sobre esses assuntos, mas normalmente é os primeiros lugares que essas pessoas chegam. Ainda mais porque, tipo, não vou entrar nisso, né? Não preciso entrar. E foi um livro feito pela Unifesp, em parceria com a Secretaria, eu tô lendo aqui que eu sempre confundo, com a Secretaria Nacional de Política de Drogas e o Ministério de Justiça. Então, eu achei muito legal. E eu já tinha lido ele assim que eu ganhei, aí eu vou levar ele também. Então, minha bolsa hoje só vai ser livro. E eu vou estudar sobre o teste de avaliação cognitiva. Mas aí eu vou estudar sozinho, acho que ninguém do meu grupo vai. Boa tarde. Pode se sentar. Tudo bem? Eu sou a Thaís, essa psicóloga. Tá. Como você se chama? Brincar delas. Você tem alguma dúvida? Então todo mundo faz esse, depois eu venho pra cá. Eu vou te falar, pode ser? Pode ser não. Ai, Deus. Tá. E você... Ai, como é? Tá. Minha criança tem de... Tá certo? Se incluir no mercado de trabalho novo. E quem é contra acredita a gente fazer uma coisa obrigatória, né? E por fim... Só uma experiência, eu vejo minha mãe, ela... Continuando aqui o vídeo, né? A última parte que eu gravei foi estudando para teste, foi estudando para prova do estágio, teste, né? E hoje é terça-feira, a gente vai ter uma prova online, então a gente não vai ter prova presencial. As minhas matérias são divididas em composto por três etapas. Uma avaliação online, que aí depende do professor o número de pontos que vale. Um trabalho, a maioria das matérias, e uma prova regimentar, que é prova presencial, que vale 5, peso 5, que é feito na faculdade. Hoje é a prova online da matéria Jogos e Brincadeiras. Só que ela tá diferente, a professora só deixa a gente fazer durante o período da aula e só vai ficar aberto durante o período da aula. Então a gente não vai ter aula presencial e vai fazer em casa. Eu vou entrar pra ver
Ó, ela mudou. A entrega vai poder ser até amanhã. Porque todas as professoras, todas as matérias, a prova ficou disponível pelo menos uma semana. E só tinha uma tentativa. Ó, essa daqui também só tem uma tentativa. Essa professora foi a única que fez diferente. Vou mostrar aqui pra vocês o modelo. Nessa daqui, você faz uma pergunta e avança. A prova que eu fiz domingo foi todas as perguntas no mesmo negócio. E depois que você respondia todas as perguntas que faziam parte do mesmo... da mesma folha, vamos dizer assim. E depois você só enviava. Falando sobre jogo como estratégia de amenizar as crises de choro que a criança tá tendo. E bugou aqui. Mas pelo menos tá mostrando que eu não fiz nenhuma tentativa. É como se eu não tivesse respondido nada. Então eu vou deixar quieto. E amanhã cedo, que eu sei que pouquíssimas pessoas acessam, vou fazer. É a única alternativa. Mas eu já tirei print, tudinho, pra ela não dizer que eu que não tentei. Mas eu prefiro não fazer mais agora, porque pode ser que eu não consiga de novo e use a tentativa e eu não consiga fazer a prova e perca 3 pontos em uma sentada só. Então, vou fazer mais um comentário da prova. O povo do grupo tá comentando, travou mesmo, só vou refazer amanhã. E o povo tá comentando a mesma coisa que eu percebi, a prova tá muito mal feita. As alternativas com as perguntas, tá muito desconexo, muito desconexo. Você tem que, tipo assim... Meu Deus, não sei. Tá muito... Não tá bem elaborada, na verdade. Porque se estivesse bem elaborada, ia fazer sentido. Mas tá, tipo assim, gera muita dúvida. Mas depois que eu fizer ela inteira, com paciência, amanhã eu venho aqui pra vocês. Porque eu não presto muita noite também, pode ser isso. Ok, vai se encerrando por aqui o vídeo de estudos, né? Porque agora eu vou descansar, não vou precisar estudar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica no gostei, comenta o que você quer ver por aqui, né? Eu trouxe um vídeo que vai sair logo logo, que vai sair antes desse provavelmente, falando como eu consegui estágio. Posso trazer sobre o que eu faço no estágio, qual área, as coisas que eu fui aprendendo na faculdade, o que vocês quiserem. Lembrando que eu ainda tenho que postar o vídeo de como foi o 3º e o 4º semestre, porque eu tô no 5º. E é isso. Beijos, até mais. Tchau!